Olá, sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração. Aqui a viagem é curta, mas ela vai te levar para um lugar distante. Caríssimos, hoje nós vamos falar sobre um assunto, continuar falando sobre o Rosário, de um formato um pouquinho diferente, a edição também, a formatação. Mas antes, roda a vinheta aí. Vamos falar sobre o Rosário mais uma vez, porque é importante nós meditarmos melhor o Rosário. Eu quero partilhar com vocês a forma como eu rezo o Santo Rosário hoje. Claro que eu posso rezar de outras formas, e não é uma forma engessada, mas onde eu fui inspirado pelo Espírito Santo e por Nossa Senhora a rezar dessa forma, pedindo virtudes, porque de tudo aquilo que nós precisamos muito mais de virtudes. Então busquemos na Virgem Maria as virtudes. E também eu aprendi com os cartuchos, né? Lendo um livro sobre os cartuchos, ele falava justamente sobre as cláusulas. Também o Rosário, a carta do Rosário do João Paulo II, São João Paulo II, ela fala sobre essas cláusulas, que são o quê? Que são adições à oração da Ave Maria. Por exemplo, nós rezamos ali a Ave Maria no momento do nome de Jesus. Depois do nome de Jesus, nós acrescentamos ou colocamos uma cláusula ao nome de Jesus. Um exemplo daquilo que ele fez no mistério, daquilo que aconteceu com Jesus no mistério. Um exemplo, por exemplo, quando Jesus se perde no templo e é encontrado depois. Então nós falamos: Jesus, a quem encontrastes, né? Estamos falando para a Virgem Maria, a quem encontrastes, ó Virgem, no templo. E assim por diante. Então, nós vamos passar mistério a mistério, hoje fazendo um resumão de tudo aquilo que nós vivemos nesse mês e falando também das virtudes de Nossa Senhora. Então, nós vamos ter um formato um pouquinho diferente, eu vou gravar assim. Isso. Agora eu fiquei um pouquinho menor, para que Nossa Senhora apareça, né? Então, nós temos aqui o Rosário das Cláusulas, as virtudes e as cláusulas, que foi desenvolvido por mim, mas óbvio que isso é inspiração e também é copiado de algumas coisas, né? Então a gente só vai acrescentando. E o Rosário, ele é uma oração que você pode ir modificando, né? Sem engessar, obviamente, sem deixar ele engessado. Mas é isso. Então vamos lá. O primeiro mistério da alegria, nós contemplamos desses mistérios gozosos, meditamos neles as nossas alegrias a partir das alegrias de Cristo. Ou seja, Cristo teve muitas alegrias na sua vida. O seu nascimento, né? E assim por diante. Todas as alegrias, né? Que nada mais são do que as nossas alegrias. As alegrias de Cristo, que são as nossas alegrias. Então nós precisamos experimentar, nós precisamos fazer isso. Fazer essa experiência constante de que na alegria de Cristo, nós podemos realmente nos alegrar. E é só na alegria de Cristo que nós podemos viver alegres também. Bom, primeiro mistério gozoso, nós contemplamos a anunciação do Arcanjo Gabriel a Nossa Senhora. Todo mundo já sabe isso. Mas uma coisa que nós precisamos ver é pedir a Nossa Senhora as virtudes da fé e da confiança. Ou seja, confiar em Deus, acreditar em Deus, né? Essa fé que nos auxilia, que nos anexa a Deus, que é fundamento da nossa esperança, que é fundamento daquilo que nós esperamos, daquilo que não se vê. E essa confiança, né? Não só a virtude da confiança em Deus, mas também a virtude da confiança nos outros, né? Na medida do possível, de cada pessoa que deve ser confiada. E a cláusula que nós meditamos aqui é a de Jesus, a quem, sem deixar de ser virgem, concebestes do Espírito Santo. Segundo mistério gozoso, contemplamos a visita de Maria, sua prima Santa Isabel. Pensamos a Virgem Maria, então, as virtudes da benevolência e serviço. O que é benevolência? Benevolência é quando eu faço o bem, quero fazer o bem, desejo fazer o bem. E foi como Maria também teve esse desejo de fazer o bem, de querer o bem à sua prima Isabel e de servir também. Ela que estava grávida, que estava no momento ali, mas ela se põe a serviço da sua prima, e nós podemos também imitar a Virgem Maria nessas virtudes da benevolência e do serviço. E a cláusula que nós rezamos é: Jesus, a quem levastes, ó Virgem, em tua visitação.
Terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. E nós pedimos à Virgem Maria também as virtudes do silêncio e da adoração. Perceba uma coisa aqui, que nós não precisamos necessariamente pedir uma virtude somente naquele mistério, mas em todos os mistérios nós pedimos todas, mas nós vamos seccionando ou separando as virtudes para que nós possamos. E aí, se você for pensar o seguinte, se nós a cada mistério nós pedimos 2 virtudes, se nós conseguirmos viver pelo menos metade, nós já vivemos 20 virtudes, porque são 20 mistérios, né? Multiplicado por 2, então são 40 virtudes. Nós rezamos no rosário, então, 40 virtudes. Pedimos à Virgem Maria 40 virtudes, né? Nesse terceiro mistério, nós contemplamos o silêncio, que é o nascimento de Jesus em Belém. Pedimos à Virgem Maria o silêncio, as virtudes do silêncio e da adoração, ou seja, se calar na dor, no sofrimento, mas também se calar na adoração, né? Colocar os nossos olhos a adoração, evitar a idolatria, né? E principalmente fazer outros deuses. E aí o ser humano, ele tem a capacidade de fazer outros deuses para si. E aí nós percebemos, quando nós estamos fazendo do trabalho, do sexo, da vida afetiva e tudo mais, o nosso Deus, e não estamos fazendo de Deus o nosso verdadeiro Deus. E nossa cláusula é: Jesus, a quem sempre virgem deste a luz em Belém. Aqui lembrando sempre que a cláusula é falada à Virgem Maria. Quarto mistério gozoso, nós contemplamos a apresentação de Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Nós sabemos já disso, né? Eu só falo para nós recordarmos. E nós pedimos a virtude da perseverança e da gratidão. Ou seja, perseverar até o fim, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. E essa gratidão das coisas que Deus faz e fez em nós, nas nossas vidas, e ainda fará, né? Gratidão do passado, presente e futuro que Deus realiza em nossas vidas. Pensamos também que Jesus, ele possa também nos levar a essa perseverança, dar força para essa perseverança. E as cláusulas que nós rezamos é: Jesus, a quem apresentastes, ó Virgem, no templo. Quinto mistério gozoso, nós contemplamos a perda de Jesus no templo e o encontro com os doutores da lei. Pedimos à Virgem Maria a submissão e a sabedoria, ou sabedoria e submissão. Não importa a ordem aqui. O importante é nós pedirmos e vivermos as virtudes, né? Virtudes que são necessárias para toda a vida, virtudes que são hábitos, né? São hábitos frequentes em nossas vidas que vão sendo assimilados na nossa vida. A sabedoria, então, é justamente isso, né? Você pensar, é você saborear as coisas, e essa submissão é você se colocar abaixo de algo para que esse algo seja elevado, para que esse algo apareça, né? Para que esse algo cumpra a sua missão. Ou seja, ser submisso a Deus é que eu me coloque abaixo de Deus para que Deus cumpra a sua missão em mim, que é me salvar, que é me criar, que é me constituir, que é me dar vida, né? E aí sim, nós podemos viver essa submissão e vivermos também essa sabedoria, que é saber saborear todas as coisas. As cláusulas que nós rezamos é: Jesus, a quem encontrastes, ó Virgem, no templo. Agora passamos aos mistérios da luz, os mistérios luminosos, onde nós meditamos as mudanças. Nos mistérios da alegria, nós meditamos, obviamente, a alegria, mas nos mistérios da luz, nós meditamos as mudanças em nossas vidas a partir das mudanças de vida, a partir das mudanças na vida de Cristo. Por quê? Porque a luz, ela traz essa mudança, né? No princípio eram as trevas e Deus fez a luz, e assim por diante. Quando nós entramos num quarto, o quarto está apagado e nós iluminamos aquele quarto com a luz. Então a luz, ela traz a mudança, né? E é essa mudança que nós queremos, né? A mudança da luz em nossas vidas. Vamos ver que nesses mistérios existem muitas mudanças de situações, mudanças até mesmo do pensamento de Jesus, onde Jesus ele pensava de uma forma e ele muda, ou ele muda a sua forma também de abordar as pessoas para a salvação. No primeiro mistério luminoso, nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão por São João Batista e pedimos à Virgem Maria as virtudes da humildade e da união. E Jesus, ele nos convida aqui, né, a também irmos nessa humildade, né? Jesus, por essa atitude, por esse exemplo, ele nos convida à humildade e ele nos convida também a essa união, ou seja, se unir a ele no batismo, se unir a ele na humildade, e pedimos nessas virtudes as cláusulas
A cláusula que nós pedimos aqui é Jesus, o que falamos aqui, melhor dizendo, é que Jesus, a quem São João batizou no Jordão. No segundo mistério luminoso, contemplamos o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná e pedimos à Virgem Maria as virtudes da obediência e da intercessão. Essa obediência e intercessão é nós nos colocarmos, né, a vontade de Deus acima das nossas vontades, né, como nós aprendemos, fazei tudo o que Ele vos disser, como a Virgem Maria disse, mas também colocarmos em intercessão, ou seja, apressarmos a graça, pedirmos para que Jesus apresse a graça na minha vida ou na vida do outro, né? Essa intercessão, obviamente, rezando pela vida de outras pessoas. E a cláusula aqui que nós rezamos é Jesus, que por tua mediação transformou a água em vinho bom. Terceiro mistério luminoso, nós contemplamos o anúncio do reino de Deus e a chamada conversão. Pedimos à Virgem Maria as virtudes da autoridade e penitência. Autoridade, que essa responsabilidade em relação a outra pessoa, em relação a outra coisa, mas principalmente autoridade que quer dizer aquele que conhece, aquele que sabe, aquele que domina alguma coisa, né? Então, essa autoridade de dominar, principalmente o evangelho, de dominar, né? Não dominar no sentido de reinar sobre ele, mas principalmente no sentido de entender o evangelho. E a penitência, né? Ou seja, essa capacidade de se converter, essa capacidade de se observar, capacidade também de se penitenciar, ou seja, passar por pequenos sofrimentos para que o nosso corpo seja purificado. As cláusulas que nós rezamos aqui, a cláusula que nós rezamos aqui é que Jesus que anunciou ao povo o reino dos céus com seus discípulos. No quarto mistério luminoso, nós contemplamos a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, pedimos à Virgem Maria as virtudes da esperança e da transcendência. O que é a esperança? A esperança é você conseguir esperar algo, é saber colocar o seu objetivo, o seu olhar, num objetivo que não está perto de você. Então essa esperança é justamente isso. A nossa esperança é o céu, a nossa esperança é Jesus, a nossa esperança é a salvação, né, que veio por Jesus, mas que nós precisamos abraçar. E essa transcendência, uma palavrinha meio difícil, mas é uma virtude também que nós precisamos procurar, é essa virtude de sair de si, né, de lutar até contra os nossos limites que nós achamos que temos. Ou seja, eu sou uma pessoa tímida, mas por amor a Jesus eu saio da minha timidez. Eu sou uma pessoa inquieta, mas por amor a Jesus eu vou fazer adoração, ficar em silêncio e tudo mais. Então, é você sair de si, é você viver essa virtude como uma prova de que você está mudando. E aí a cláusula que nós rezamos aqui é Jesus que foi transfigurado no Monte Tabor. Quinto mistério luminoso, contemplamos a instituição da Santa Eucaristia. Pedimos à Virgem Maria as virtudes da compaixão e do sacrifício. As virtudes da compaixão e do sacrifício. Compaixão é se colocar no lugar do outro, né? Ou seja, você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, perceber o sofrimento, mas também perceber as alegrias, ou seja, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, né? E o sacrifício, ou seja, fazer esse sofrimento, passar por esse sofrimento santo, esse sofrimento, santificar o sofrimento. Todo mundo sofre, mas nós precisamos entender que poucos santificam o sofrimento, que é esse sacrifício, né? Ou seja, fazer por amor a Deus, né? Passar pelo sofrimento por amor a Deus. A cláusula que nós rezamos aqui é Jesus que na última ceia deu seu corpo aos seus discípulos. Agora nós entramos já na metade final do rosário, que é os mistérios dolorosos, os mistérios da dor. E nos mistérios dolorosos meditamos os nossos sofrimentos a partir dos sofrimentos de Cristo. Então, Cristo, ele teve mudanças, Cristo teve alegrias, mas também Cristo teve sofrimentos na sua vida, né? Obviamente que sofrimentos na vida de Jesus não sofreu somente nos mistérios da dor, mas Jesus sofreu em outros ali. Mas destacar a alegria nos mistérios gozosos, destacar as mudanças nos mistérios luminosos e destacar os sofrimentos nos mistérios dolorosos. Ou seja, aprender a sofrer
como Cristo sofreu, calado, aprender a sofrer como Cristo sem reclamar, aprender a sofrer como Cristo, vivendo o Evangelho de fato e levando o Evangelho a outras pessoas. Tá bom? Primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pedimos à Virgem Maria as virtudes da fortaleza e da oração. Fortaleza e oração, então, é que a fortaleza é essa força que vem de nós, ou seja, lutar contra o pecado, essa fortaleza para lutar contra o pecado. E a oração, manter-se sempre em oração, vigiai e orai, né? Ou seja, ter essa vigilância, essa força dentro de nós para estarmos sempre com os olhos fixos naquilo que nos agrada, que nos é esperado, né? As virtudes que nos são esperadas, mas principalmente olharmos constantemente para o nosso Senhor. Essa fortaleza, sermos fortes para resistirmos ao mal, para resistirmos ao demônio, para resistirmos ao mundo, e também essa oração que sempre nos dá a luz daquilo que nós precisamos fazer e a vontade de Deus em nossas vidas, a vontade do Pai em nossas vidas. A cláusula que nós rezamos aqui é Jesus que por nós suou sangue. Segundo mistério doloroso, contemplamos a flagelação de Jesus atado à coluna. Rezamos a Virgem Maria as virtudes da paciência e da castidade. Eu troquei isso aqui, antigamente eu rezava a virtude da resiliência, mas a resiliência ainda ali já entrava muito bem da fortaleza, na virtude anterior, né, no mistério anterior. Então eu resolvi mudar aqui, coloquei a castidade e a paciência. Paciência é essa virtude de passar pela paz, né, passar todas as tribulações em estado pacífico. E a castidade, que é viver realmente na pureza, e essa pureza de não se misturar. Eu vou falar sobre pureza mais pra frente, para nós entendermos o que é pureza, mas é justamente sobre isso, sobre misturar-se com algo que seja mais nobre do que nós. Quando você se mistura com algo mais nobre do que você não perde a pureza, pelo contrário, você fica mais nobre. Quando você se mistura com algo com um grau menor do que você se torna impuro, tá bom? E a cláusula que nós rezamos aqui é Jesus que por nós sofreu a flagelação. Terceiro mistério doloroso, contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. Pedimos as virtudes da mansidão e da resiliência. Pedimos à Virgem Maria a mansidão e a resiliência. O que é essa mansidão? É ser manso e humilde como o Senhor. É ser manso como o Senhor, ou seja, aceitando todas as dores, os sofrimentos, naquilo que for, na medida do possível, lógico, entender que aqui não é uma forma de abaixar a cabeça ou uma humildade, uma falsa humildade, mas uma falsa mansidão, mas é você realmente sofrer como Cristo sofreu, né? E essa resiliência, né? Ou melhor, essa resiliência, que é justamente aceitar, conseguir suportar a dor, conseguir suportar o sofrimento. Eu falei no mistério anterior, né, que eu tinha tirado a resiliência, mas não tinha tirado a resiliência. Eu me lembrei aqui, a virtude que tinha antigamente era da rendição, ou seja, essa entrega, essa doar, que pode encaixar no serviço ali e tudo mais, e outras virtudes também, e que não necessariamente não precisa ser uma virtude que não possa ser buscada fora do rosário, mas aqui é uma leitura, entenda o seguinte, aqui é uma leitura que eu fiz do Santo Rosário, das virtudes que nós podemos usar, das virtudes que nós podemos buscar no Santo Rosário, mas obviamente a gente pode buscar inumeráveis outras virtudes, tá bom? Então essa resiliência, a capacidade de sofrer, a capacidade de aguentar o sofrimento. Pedimos a Jesus, a Virgem Maria, que a cláusula que nós rezamos aqui é Jesus que por nós foi coroado de espinhos. No quarto mistério doloroso, contemplamos a subida dolorosa de Jesus ao Calvário. Pedimos à Virgem Maria as virtudes da fidelidade e indulgência. Fidelidade e indulgência, que essa fidelidade, ou seja, sermos fiéis a Deus. Se sou fiel no pouco, serei fiel mais. E essa indulgência também de saber você oferecer sacrifícios, oferecer consolos a Deus, né? Principalmente oferecer-se a Deus por isso, né? E você realmente fazer coisas que possam purgar
aquilo que você cometeu de pecado, os pecados, ou seja, corrigir essa indulgência, essa correção daquilo que nós fizemos de errado, para que Deus possa nos purificar. Pesamos a Virgem Maria, então, nessa cláusula que nós pedimos é Jesus que por nós levou a cruz às costas. Lembrando sempre que a cláusula aqui, ela fica no meio. Então, rezamos, por exemplo, né, aqui nós rezamos a Ave Maria lá. Então, nas 10 Ave Marias do Santo Rosário, nós vamos rezar assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que por nós levou a cruz às costas. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 10 vezes nós rezamos cada cláusula no seu lugar, para que nós lembremos sempre do mistério que nós estamos contemplando. Quarto mistério doloroso, contemplamos a crucificação e morte de Jesus. Precisamos a Virgem Maria as virtudes do amor e da coragem, porque lógico, existiam inúmeros, ali foi o ápice das virtudes em Jesus, na cruz, mas nós podemos ali olhar, foi por amor, e é esse amor de Jesus ali na cruz é que deve nos impulsionar. Se nós precisamos de um exemplo de maior amor, é ali na cruz onde Jesus nos amou. Lógico, obviamente, Jesus nos amou constantemente e infinitamente, mas ali na cruz o amor dele brilhou mais forte. E também a coragem, né? Ou seja, essa coragem de enfrentar a morte, de saber que vai ser vencedor a partir da morte, porque Jesus venceu a morte por nós. A cláusula que nós rezamos aqui é Jesus que por nós morreu crucificado. Agora passamos aos mistérios da glória, os mistérios gloriosos. E nos mistérios gloriosos nós meditamos o amor, né? Amor que vivemos a partir do amor de Cristo, né? Esse amor que é Deus, esse amor que mas assim, também os amores que Jesus teve, né? Tudo aquilo que Jesus amou é o que nós devemos amar. Tudo aquilo que Jesus amou e a forma como ele amou é como nós devemos amar. Nos espelhar no amor de Cristo, nos espelhar nas dores de Cristo, ou seja, como sofrer como Cristo, como amar como Cristo, como mudar como Cristo, ou ser iluminado como Cristo é iluminado. E a nossa alegria, nos alegrarmos. Como nos alegrar? Alegrar-se como Cristo se alegra. No primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de Jesus Cristo e pensamos a Virgem Maria as virtudes da paz e da rendição. Essa paz, essa serenidade, essa tranquilidade, mas principalmente lembrando que quando Jesus ele ressuscita, ele dá a paz dele, não a paz do mundo, não é essa paz sem guerra, mas é uma paz da guerra, não é essa paz que está externa, mas lógico, internamente nós estaremos sempre guerreando conosco, mas externamente, né, exteriormente falando, nós estaremos em paz conosco, porque estaremos em Jesus. Quando Jesus nos dá a paz, nós temos a convicção de que nós estamos no caminho certo. E essa redenção, ou seja, essa transformação, né? A pessoa que é redimida, que recebe uma redenção, né? E no caso nós recebemos a redenção de Jesus aqui, ou seja, aquela pessoa que caiu, e eu amo a redenção, essa palavra redenção, quando eu vejo algum filme que tem um personagem que é redimido, ou seja, ele caiu, ele errou, ele começou ali como vilão, mas depois, no fim do filme, ele se redime, né? Ele alcança a sua redenção. É importante porque é a história das nossas vidas, né? Se nós alcançarmos, é a história da vida de todos os santos, né? Perto de Jesus, todos caíram, perto da Virgem Maria, todos pecaram, né? Então nós precisamos entender que esse pecado ele precisa ser redimido, e ele é redimido por Jesus. A cláusula que nós rezamos aqui é Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Nós estamos terminando, então, os mistérios gloriosos. Segundo mistério glorioso, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu, e nós pedimos as virtudes da alegria e da escuta. Alegria que nós falamos lá no início, mas falamos aqui de novo. Essa alegria de o céu se abrir para nós. Essa alegria do céu agora ter uma abertura escancarada, que é a ferida do lado de Jesus. E essa escuta também, né? Que em vários momentos o Pai, quando aparece, né, na transfiguração, no batismo, ele fala: ouvi o meu filho. E ali também os anjos que aparecem na ascensão de Jesus, melhor dizendo, na ascensão de Jesus, eles levam a entender que nós precisamos
ir ao encontro de Jesus, ou seja, ouvir Jesus, deixar mesmo sermos guiados por Jesus ali, de todas as palavras que Jesus falou, né? Ali, Jesus, teoricamente, né? Ou seja, ele se silenciou, porque as últimas palavras dele foi ali na ascensão, mas aí nós pegamos tudo que Jesus falou e tudo que ele ainda fala para que nós possamos escutá-lo, tá bom? E a cláusula que nós rezamos é Jesus que subiu aos céus. Terceiro mistério glorioso, contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria reunidos no cenáculo. Rezamos a Virgem Maria as virtudes da prudência e da vigilância. Essa prudência e vigilância, então, eu ser prudente, né? Como aquela palavra diz, né? Sermos prudentes como as pombas, né? E astutos como as serpentes. O que significa isso? Uma vez eu fiz uma formação sobre isso, mas rapidinho, só para nós entendermos, né? Essa prudência é contra o pecado, ou seja, o pecado, quando ele aparece, o pecado é algo que nos gera risco. Quando algo gera risco para uma pomba, o que ela faz? Ela voa o mais rápido possível. Ela é prudente ao ponto de não ficar ali esperando. Então nós também devemos agir dessa forma, sermos prudentes como as pombas, ou seja, o pecado apareceu, eu fujo, né? E astutos também como a serpente, por quê? Porque a serpente é astuta ao ponto suficiente de não cometer, de não agredir a si. E nada mais é o pecado isso, né? Uma agressão que nós cometemos contra nós mesmos, né? E se nós cometemos o pecado, nós estamos sendo astutos, porque não estamos nos ferindo, tá bom? A cláusula que nós rezamos aqui é Jesus que enviou o Espírito Santo. Obviamente, também aqui pensar na vigilância, na vigilância também que acontece ali dos 9 dias que os discípulos e Nossa Senhora ficam em oração, também outras pessoas ficam ali em oração. E essa prudência, né, de saber que podem ser mortos ali, mas tem um medo misturado com uma prudência ali. No quarto mistério glorioso, contemplamos a Assunção da Virgem Maria aos céus. Pensamos a Virgem Maria a justiça, as virtudes da justiça e da honradez. O que é essa justiça? Essa justiça é nos tornarmos justos, né? E aí perceber que o justo ele vive pela fé. Percebermos que as virtudes, uma a uma, ela vai sendo ligada às outras, tá bom? No final eu vou falar de 2 outras virtudes que nós precisamos de fato viver, né? De todas essas virtudes que nós falamos aqui, 2 delas são especiais, 2 delas são importantíssimas. Elas estão aqui no bolo, mas elas precisam de um destaque maior. Falamos da justiça, então. A justiça é justo é algo que se encaixa perfeitamente. Ele não fica nem frouxo, nem apertado demais. Então, eu também preciso estar encaixado no Senhor. Essa honradez é você guardar a sua honra, guardar a sua palavra, guardar os seus critérios, ter critérios, não ter 2 palavras, não ter 2 pesos, 2 medidas, ser honrado, ser uma pessoa que busca a honra de Deus, em Deus e de Deus. E também a cláusula que nós rezamos aqui é Jesus que te levou à glória, a Virgem Santa Maria. O quinto mistério glorioso, contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. E por fim nós rezamos, pedimos as virtudes da temperança e da simplicidade. Essa temperança e a simplicidade, né? Temperança é essa capacidade de você equilibrar todas as coisas em Deus, né? Não ser muito nem pouco, não ser extremista demais, ser simples também, essa simplicidade, ser simples, encontrar nas pequenas coisas a beleza, encontrar nas pequenas coisas o amor, encontrar nas pequenas coisas essa presença de Deus. A cláusula que nós rezamos é Jesus que te coroou, ó Maria, nos céus. E é assim, nós terminamos então os rosários, a explicação do rosário com as cláusulas. Eu vou deixar o link aqui no final do rosário rezado com cláusulas e logo em seguida, mais para frente também, eu vou relançar esse vídeo, né, rezando novamente esse rosário, que é o vídeo que tem mais visualizações no meu canal. Por isso eu fiz essa homenagem, não somente por Nossa Senhora, obviamente que ela é a homenageada, né? Mas também porque ela abençoou esse vídeo, eu tenho certeza disso. Eu consagrei não só esse vídeo, mas todo o canal a ela. Mas eu me lembro quando eu gravei esse vídeo, eu falei, esse canal vai ser o canal que vai alavancar o meu, e tem sido.
E tem sido isso, tá bom? Então eu vou deixar o vídeo aqui. E só para nós esclarecermos aqui duas virtudes que nós precisamos viver. Sempre. Todas as virtudes, independente de quantas virtudes nós alcançarmos, nós precisamos sempre ter a virtude da humildade e a virtude da caridade. A virtude da humildade é aquela virtude que dá brilho às outras virtudes. Então, sem a humildade, a pessoa ela pode ser forte, mas ela se torna arrogante. Ela se torna orgulhosa. Ela pode ser temperada, mas ela pode se tornar arrogante. Então, todas as coisas perdem o brilho sem a humildade. E a caridade é a força de todas as outras virtudes. Então, eu posso ser prudente, mas eu tenho uma prudência para o lado errado. Então, a caridade ela dá a direção e dá força para as nossas vidas. Então, duas virtudes que você precisa sempre ter: humildade e caridade. Faça tudo por amor. Como Santo Agostinho disse, ame e faz o que queres. E aí, nós precisamos também dessa humildade. Ou seja, se nós amarmos e formos humildes, nós alcançaremos todas as outras virtudes, viveremos bem todas as outras virtudes. E é isso. Então, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, com poucos cortes, né, com poucas coisas ali. E é isso. Então Deus abençoe você. Fique na graça e na paz do nosso Deus. Amém.